YouTube! Então, Duna foi um livro que foi escrito em 1970 e alguma coisa por Frank Herbert e é uma das mais importantes histórias em ficção científica de todas. Inspirou Star Wars e mais 500 mil outras coisas. A história é sobre um império galáctico no futuro. Eu acho que o futuro é tipo ano 10.000 e cacetada, o que... Ok, é novo isso. Geralmente quando bota no futuro, bota o quê? 2.500? Agora, não, dane-se, 10.000. E nesse império existe um planeta chamado Arrakis, ou Duna, que é um planeta só de areia, é um planeta desértico. Nesse planeta tem essa coisa chamada tempero, que é a única coisa nesse universo que faz com que viagem intergaláctica funcione, ou seja, é bastante importante para o Império Galáctico. Mas tem o povo que mora em Duna, que é o povo Fremen. O Império não gosta muito deles, eles não gostam muito do Império. Normal. E aí a nossa história começa quando uma das famílias reais é mandada pra Duna, no caso a família Atreides, e nosso protagonista seria tipo o príncipe, que é o Paul Atreides. Ele, além de ser filho do Duque Atreides, ele já tá confuso, eu sei, não tem nem um minuto de vídeo isso. Além dele ser filho do Duque Atreides, ele também é filho de uma bruxa, que faz parte de um culto, ou sei lá, chamado Bene Gesserit, que seja. Com isso, ele tem sangue real e ele tem poderes mágicos, mais ou menos. Ele consegue ver o futuro de vez em quando e controlar a mente de algumas pessoas, mas mais importante, ele talvez seja parte de uma profecia, tipo um grande salvador, um messias, o blá blá blá. Duna foi adaptado algumas vezes. E tentou ser adaptado algumas vezes também. Tivemos Alejandro Jodorowsky. Acho que é só isso, né? Eu ia falar em Arito também. Jodorowsky é um diretor de filme de arte muito bom, muito incrível. Todo mundo que se diz cult ou snob em cinema tem algum filme do Jodorowsky no seu top 10. Ele quis fazer Duna antes de ler Duna. E aí ele teve a ideia pra fazer Duna enquanto ele lia Duna. E a ideia dele não tinha absolutamente nada a ver com o livro, mas era muito da hora. E aí o filme acabou não acontecendo, porque seria, sabe, quebraria a economia do mundo na época. E aí depois disso, David Lynch fez. Só tem gente foda fazendo filme de Duna, eu acho. Mas acontece que aparentemente a adaptação não é muito boa, eu não sei porque eu não vi. E aí o canal Sci-Fi adaptou em uma minissérie, o que eu imagino que tenha sido bom. Pelo que eu ouvi dizer, é bom de ser fiel e tal, mas temos o problema de que foi o canal Sci-Fi, então não tinha orçamento pra ser tão bom quanto deveria ser. E agora, finalmente, Denis Villeneuve, eu acho que eu falei certo, decidiu adaptar Duna em 2 partes, mas tudo bem, isso é importante pra depois. Finalmente temos uma adaptação de Duna fiel ao livro e com um orçamento gigantesco pra conseguir fazer exatamente o que é necessário pra essa história dar certo. Eu nunca li o livro. E isso é um caso um pouco interessante, porque todo mundo que eu tô vendo fazendo análises, ou reviews, ou resenhas, ou o que seja desse filme, no caso só compartilhando as suas opiniões, são pessoas que leram o livro. Eu sempre tive um interesse em ler Duna, mas eu nunca fiz isso porque eu tenho preguiça de fazer qualquer coisa na minha vida. Mas eu assisti o filme, e com isso eu posso dizer que o filme é bom. Isso é um pouco decepcionante, na verdade. Ok, eu tava animado pra esse filme, ao mesmo tempo que eu não queria ver porque eu queria ler o livro, e aí eu desisti e fui ver o filme. E eu tava ouvindo falar constantemente que ele tá incrível, ele está 10 de 10, meu Deus, sensacional. Eu acho que a grande questão é justamente o que eu falei, quem tá falando isso é quem leu o livro. Eu não li. Mas vamos lá, vamos por partes. Eu não vou ter nenhum spoiler muito grande sobre o plot, mas eu quero mencionar algumas cenas de vez em quando. Então, spoilers leves aqui e ali sobre questão do mundo, questão do universo e coisinhas assim. A melhor coisa do filme, melhor coisa de longe pra mim, que puta merda, isso é muito bom, é a direção de arte. Como eu falei, Duna se passa tipo 10 mil anos no futuro, e com esse filme, sim, dá pra sentir isso. A arquitetura dos lugares é familiar, porém diferente. Humana, porém não terráquea. Então é aquela sensação de familiaridade, porém não é a nossa sociedade. E isso é uma coisa bem vendível e uma coisa que funciona bastante dentro da ideia de que eu sei que Duna tá tentando passar certas coisas, certos temas e tudo mais, e dizendo algumas coisas sobre nossa sociedade em geral. Então é interessante que temos uma sociedade que não parece a nossa, mas é imediatamente reconhecível de qualquer forma. Tudo nesse lugar é bonito, tudo nesse lugar é muito bem feito, não só os cenários, como eu falei, mas as vestimentas, o figurino em geral. Esse filme é lindo nessa questão. Continuando pro lado visual, a direção também é muito boa. A direção está priorizando mais uma coesão quanto aos temas e o enredo em si e o visual. O que eu quero dizer com isso? Denis Villeneuve é um ótimo diretor. Com isso, ele consegue fazer umas coisas muito estilosa, muito o estilo próprio dele e tudo mais. Só que maior parte do tempo, ele faz um bagulho um pouco mais seco. Eu fiz um vídeo sobre Esquadrão Suicida, e eu falei sobre a ideia de blockbuster autoral, e sobre como alguns
diretores conseguem colocar a sua visão dentro do filme e você percebe, é desse cara, e é isso. Villeneuve não faz tanto isso, ele pode fazer, mas ele não faz tanto isso. Ele está mais focado em contar a história dele, dá pra ver isso em Duna. A cena onde Paul pisa em Arrakis pela primeira vez, a gente tem um foco no pé dele. Não é por nenhum motivo de estilo de direção, é porque esse é o correto a se mostrar. A conexão de Paul com Duna parece que é importante pra essa história em geral. Então, um plano diretamente do Paul pisando em Duna... E todas as decisões de direção, do ângulo da câmera, de tudo isso, do timing, todas essas coisas, é tudo pra auxiliar a própria história. E isso é legal. É como se ele estivesse tentando dar foco maior pra história do Frank Herbert. Então tudo que ele tá fazendo é tentando auxiliar essa história visualmente, contar essa história de forma visual. Por isso que, por mais que eu não tenha lido o livro, eu consigo acreditar que essa é uma adaptação muito, muito boa. Porque entende o conceito de que precisa adaptar algumas coisas, mas ainda se mantendo a ideia do livro. Não é um bagulho que nem nosso amigo Jodorowskyzão, que quer levar pra um lado mais viajado, e nem uma ideia de tentar levar viajado enquanto ainda é fiel. Não, é só... está realmente tentando adaptar essa história. Então o filme é bonito de uma maneira meio tradicional, sem tentar fazer alguma coisa muito louca. O CG do filme é meio ruim de vez em quando dá pra ver que a galera com as armaduras não tão com a armadura. Nada chega no nível de Viúva Negra, né, com a... Eu não posso dar spoiler daquele filme, mas... Mas por outro lado, o CG ainda assim é muito bom, em particular com os vermes que existem em Duna. Eles são incríveis. Puta que pariu. Saindo agora do lado mais visual... e indo mais pra questão da atuação, eu acho que todo mundo faz um ótimo trabalho nesse filme. Quem mais me chamou a atenção, na verdade, foi Jason Momoa fazendo o personagem Duncan Idaho, porque eu acho que esse foi o melhor papel que eu vi o Jason Momoa fazendo na vida dele. Talvez empatando com o Khal Drogo, mas, enfim. Duncan Idaho é um ótimo personagem. Jason Momoa tem um problema de que, de tempos pra cá, o que ele atua, o que ele interpreta, é ele próprio. A gente vê isso em particular com o Aquaman. O Aquaman é o Jason Momoa. Nesse filme, não. Ele é um personagem. Ele é o seu próprio indivíduo e o Jason Momoa mandou bem nele. Manda bem no lado mais do carisma que o personagem tem, porque o personagem é bem carismático, um personagem que você quer que fique bem, é um personagem que você quer acompanhar, ao mesmo tempo em que ele consegue entregar um lado um pouco mais dramático pro personagem. Um lado um pouco mais sério, um lado um pouco mais emocional. A melhor forma de descrever é: eu não vi o Jason Momoa no papel, eu vi Duncan Idaho. E, de novo, isso é com todo mundo. Oscar Isaac manda muito bem como Duke Leto. Eu não vou lembrar o nome da pessoa que faz o Paul, mas ele mandou bem. Também não vou lembrar quem faz o nome da mãe do Paul, mas mandou bem. Zendaya não aparece tanto, mas... interessante, gostei dela. Até o Dave Bautista manda bem pra cacete nesse filme. Em questão de atuação, eu não acho que existe uma atuação fraca nesse filme. Então... tá perfeito isso. Em relação de escrita, em relação da história, a história é interessante, eu estou interessado. Esse mundo parece muito fascinante. Eu quero ler o livro ainda assim, então beleza. Agora... vamos falar de coisas que eu não curti tanto. Isso é uma coisa que eu acho que o filme não se vendeu o suficiente em mostrar isso. Então, eu acho bom todo mundo fazendo qualquer análise, qualquer review que seja, que fale sobre essa questão. Esse filme é parte 1 de 2. O que significa que pegaram um livro e cortaram em 2 partes e dividiram. Mas não é como alguma coisa tipo A Esperança, de Jogos Vorazes, onde fizeram isso por dinheiro, porque obviamente dava pra botar tudo num filme só. Nesse caso não, nesse caso é um livro bem grande e não dava pra colocar tudo de uma vez só em um filme só. Então vamos dividir em 2. Tem um problema com isso, não acham? Eu conversei sobre isso com o Guzmão, amigo meu lá da outra plataforma, aqui o arroba dele. Vão lá, ele fala de livros, ele é fã de Duna, legal. Ele apontou que Senhor dos Anéis... os livros também acabam meio do nada, só que quando foi adaptado pra filme, os filmes conseguem ter um final cada um. Eu esqueci o nome do diretor. O diretor, que eu esqueci o nome, ele conseguiu colocar um final pra cada um dos filmes. Então, beleza. Nos livros não temos isso, nos livros é um pouco mais abrupto, mas é porque era um livrão que foi dividido em 3 livrinhos, então... livrinhos. E isso tá tudo bem, porque eu não tô muito analisando isso. Eu estou falando mais sobre Duna. Duna não só acaba do nada, o final do filme é um final muito abrupto, é só cena, acabou, como o ritmo do filme sofre muito forte com isso. Quando passou 1h30 de filme, eu me toquei, cara, isso ainda é o primeiro ato da história. Porque é claro que é o primeiro ato do livro. Nós encerramos esse filme no meio do segundo ato. A gente não tem um clímax. A tentativa de um clímax não foi nem uma tentativa de um clímax. O Villeneuve nem tentou dar um final pra esse filme. O Villeneuve só deu um filme. E eu acho que minha experiência teria sido melhor se eu tivesse esperado o segundo sair pra assistir. Porque isso não parece um filme de 2h30. Isso parece um filme de 5 horas, com o ritmo de um filme de 5 horas. E o que nós temos aqui
são as primeiras 2 horas e meia desse filme de 5 horas. Essa talvez seja a principal coisa que eu possa dizer quanto a esse filme de negativo, que é... talvez seja melhor esperar a continuação pra ver tudo de uma vez. Porque da forma que acaba aqui não é satisfatório, mesmo sabendo que não tem muito o que fazer. Um outro problema que me incomoda nesse filme é o seu roteiro. Como é que eu explico isso? O filme, sendo uma ficção científica, tem que lidar com algumas coisas meio avançadas, certo? Alguns conceitos meio loucos, alguns conceitos meio complicados. Então como é que você faz isso no audiovisual? Num livro, lidar com as situações não é tão difícil, porque tem o texto entre diálogo. Claro, se você exagerar muito, fica muito chato. Você tem que fazer a sua informação interessante. A informação interessante e a forma como a informação é dada interessante. Basicamente, você tem que escrever bem. Num filme é um pouco mais complicado, porque você não está só contando a história pro espectador. O espectador está ativamente vendo a história acontecendo de maneira visual. O que eu tô querendo dizer com isso é que tem muito diálogo expositivo em Duna, mas de maneiras que eu acho meio estranho existirem. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui, Os personagens do filme têm essa armadura que cria os escudos. Você vê Paul pegando uma faca e batendo assim na própria mão, e o escudo repelindo ela. Depois você vê Paul indo devagar e passando a faca pela mão. E com isso o escudo fica vermelho e permite que ele passe a faca. Caso não tenha ficado claro como funciona esse escudo, ataques lentos perfuram ele. Então, se você bater com força, você vai ser repelido. Se você... funciona. Eu sei que a maneira como foi mostrado no filme só com o Paul fazendo isso é muito pouco, então você deveria dar um foco maior nisso, certo? Essa cena acontece durante um treino do Paul, então talvez dava pra mostrar sem nenhum diálogo o ataque não entrando e depois entrando quando vai devagar. Beleza. O que tivemos no filme, entretanto, não foi nada disso, porque temos Josh Brolin basicamente virando pra câmera e falando... se você atacar rápido, o escudo protege. Se você atacar devagar, aí o escudo é enfraquecido. Não enfraquecido, mas passa. Eu fiquei tipo, tá, valeu. Isso é algo que eu sinto que acontece bastante no filme. Tanto que o filme começa com uma narração da Zendaya tentando explicar o mundo. Algumas partes do mundo, pelo menos. E eu achei meio básico essa ideia de tentar apresentar esses conceitos de ficção científica. O diálogo expositivo me incomodou um bocado, porque ele não pareceu entrar na história de maneira meio orgânica. Parece realmente, ei, nós temos que explicar isso aqui. Vamos virar pra câmera e falar pra plateia como é que funciona isso daqui. Outro problema que eu tenho, e isso provavelmente é mentira, isso provavelmente não é o caso, é só uma coisa que eu senti. A forma como o diálogo funciona, parece que às vezes eles pegam diálogos inteiros do livro e colocam pra você ver na tela. Misturado a isso, temos cenas feitas só pelo próprio roteiro. Temos diálogos que foram mudados ou diálogos que foram adicionados porque talvez seja informação que não foi entregada através de fala dos livros. Então, pelo menos na minha concepção, parece que parte do diálogo foi escrito pelo Frank Herbert em 1970 e pouco, e a outra parte foi escrito pelo roteirista. Com isso, nós temos alguns momentos onde os personagens falam assim de boas, e aí, subitamente, eles falam de uma forma um pouco mais formal e trazendo alguns conceitos um pouco mais ficção científica. E depois ele volta a falar normal. Olha só, diálogo de livro é um pouco diferente de diálogo de filme. É uma outra vibe, especialmente quando você tá fazendo ficção científica, porque você quer entregar essa sensação de grandioso e tudo mais. Então, eu bati no microfone. Então faz completo sentido você querer entregar o filme de certa forma. Ok, então pra um livro, parte daquele diálogo tá ótimo, tá perfeito. Quando você bota num filme, você tem que abraçar essa estética e meio que fazer ao redor dela a sua história. A forma como as pessoas falam e tudo mais é meio Star Wars, as prequels, onde é um diálogo muito melodramático, muito autoimportante. Então, foi a vibe que passou. Mas aí, volta e meia, o diálogo de Duna não vira um diálogo normal de filme. Vira só pessoas falando. E isso doeu minha cabeça enquanto eu tava assistindo. Mas, de novo, isso é um bagulho muito pequeno, isso é um bagulho muito aleatório, e eu possivelmente estou totalmente errado. É só que volta e meia teve alguns termos que eu fiquei tipo... Mas seja como for, esse filme é bom. Eu tô interessado em ver pra onde vai essa história, obviamente. Se eu não conseguir ler o livro no meio tempo, então eu vou ver a parte 2 e eu vou fazer uma análise aqui quando ela sair. Não sei daqui quanto tempo. Só saibam, vão pra esse filme sabendo que ele não acaba, que ele vai ter uma parte 2 e que o filme está escrito, roteirizado e planejado pra ser 2 filmes em um. Então o que nós temos aqui são o primeiro ato durante 1h30 e 1 horinha de segundo ato. E aí o próximo filme vamos ter o segundo ato durante 1 hora e depois o terceiro ato.
É isso. De novo, não desmereça a qualidade desse filme. Esse filme é bom, ele é um bom filme. Eu só estou um pouco decepcionado, mas a decepção vem grande parte com minhas próprias experiências. Enfim, se quiserem uma nota, eu não dou muito nota quando faço as análises, mas se quiser alguma, é um 7 no momento. Podendo ficar maior quando eu ver a história inteira tá acontecendo na tela pra mim, né? Eu sinto que se eu ler o livro de Duna vai ser tipo meu livro favorito. Então, provavelmente é isso. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Segue no Twitter, entra no meu servidor Discord. Por favor mesmo, deixa o like, compartilha esse vídeo com alguns amigos que possam ter interesse nesse vídeo. E se inscreve no meu canal também. Batemos 3.000, yay! Até a próxima e até!